Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Sampaio da disciplina de História e hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, alunos do segundo ano do ensino médio, o tema mercantilismo. Então nós vamos entender ao longo dessa aula o que é o mercantilismo, em qual período histórico acontece o mercantilismo, como ele se desenvolve, como está sendo organizada a sociedade nesse contexto, e nós vamos trabalhar também algumas subdivisões, algumas características desse mercantilismo ao longo do tempo, certo, pessoal? Então nós vamos acompanhar aqui alguns slides intercalando junto com a minha explicação para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que nós estamos vendo aqui, então, é o mercantilismo, né? O que será esse mercantilismo? Primeira coisa que nós precisamos compreender, que o mercantilismo, ele acontece dentro de um contexto absolutista, né? Nós vamos pensar aí Europa, tá joia, pessoal? Então, o mercantilismo, ele acontece num período onde o poder, seja esse poder político, seja esse poder econômico, seja esse poder de organização do comércio e até controle da vida das pessoas, ele está centrado absolutamente na figura de uma pessoa e que define nessa imagem aqui para vocês. Que pessoa é essa? O rei, tá bom? Então, primeira coisa que nós precisamos compreender, mercantilismo acontece dentro de um período absolutista, onde todo o poder está centralizado na figura de uma pessoa, que é o rei, tá joia, pessoal? Ou seja, o rei, que é uma figura de imponência, de grandiosidade, de riqueza, né? Aqui eu coloco para vocês a figura do Palácio de Versalhes, né? Grande, famoso, imponente, que mostra aqui quanto essa nobreza, quanto esse rei, quanto essa linhagem que morava nesse lugar, ela tinha poder econômico, status social, não é? Então, o mercantilismo, pessoal, ele acontece dentro de uma estrutura. E aqui eu quero definir, antes de falar um pouco dessa estrutura para vocês, o que é o mercantilismo. Então, o mercantilismo, ele nada mais é do que uma estrutura que que os governantes da época, na Europa, eles usavam para consolidar os seus estados nacionais, para afirmar os seus estados nacionais. Professor, o que o senhor está querendo dizer com o Estado Nacional? Simplificando na nossa linguagem, os países. Então, o mercantilismo é o meio pelo qual os reis absolutistas, que tudo comandavam juntamente com aqueles que trabalhavam junto dele, usava para firmar, para consolidar e para tornar imponente os seus estados nacionais. Por isso que eu coloquei esta imagem aqui. O mercantilismo era o meio pelo qual esse absolutista, esse rei, usava para que a sua riqueza, a sua imponência crescesse. Dentro desse contexto absolutista monárquico, pessoal, nós temos algumas figuras, aliás. Nós temos a figura do rei, nós temos a nobreza, nós temos a igreja e nós temos aqui, pessoal, os burgueses. E nós vamos entender um pouquinho aqui esse contexto, essa relação. Temos também os camponeses, temos aqui os soldados, né? Então, esta figura aqui, o rei, é a figura que tudo comanda. Ele é o absoluto, ele é o monarca, né? O poder está centrado na mão dele. Só que ele não está sozinho, porque ele precisa, para se manter enquanto rei aí, do favoritismo de algumas pessoas. Ele precisa do apoio de uma classe poderosa. Que classe poderosa é essa? Que classe é essa que detém terras e que coloca essas terras nas mãos, dentro do reino desse monarca? É essa classe aqui, ó, a nobreza. Os nobres são detentores de terra, certo? Então, eles
convivem dentro desse reino. Eles vivem debaixo do protecionismo do monarca, do rei. Em troca, o rei concede alguns títulos, favoritismos para eles, tá bom, pessoal? Então, todo esse processo de mercantilismo, de consolidação do rei também passa pelo apoio de algumas pessoas, de algumas classes. Essa nobreza aqui, ela é privilegiada. Por quê, pessoal? Ela vive à custa do Estado, ela vive bancada pelo rei, ela não precisa trabalhar e ela também é livre de impostos, só que ela também precisa aí aceitar algumas imposições desse monarca. Nesse contexto, nós temos também a igreja, que ainda possui uma influência dentro da sociedade, porém menor, né? Nós estamos aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a igreja ela já está caindo em descrédito desde 1200 e alguma coisa. É importante a gente falar aqui, pessoal, esse contexto do mercantilismo, nós vamos estar falando aí de 1453 até mais ou menos 1789, tá? A gente precisa ter isso em mente. Mais ou menos 1453 até 1789. O que está acontecendo no Brasil nesse tempo aí? O Brasil nesse tempo está sofrendo os seus primeiros 300 anos de colonização. Enquanto a Europa já está expandindo o seu mercado, enquanto a Europa já está vivendo esse período mercantilista de consolidação, né, desse poder, desses estados nacionais, desses seus países, nós aqui estamos sendo colonizados, né? E no nosso caso, por Portugal. Então nós precisamos compreender bem essas figuras. Falamos do poder do rei, falamos da nobreza, que é uma detentora de terras, que não paga impostos, que é privilegiada. A igreja, que ainda tem grande influência, e a igreja era aquela que dava a bênção, que em nome de Deus tornava o rei uma pessoa poderosa, né? E se voltar contra o rei era se voltar contra a vontade de Deus. Por isso ainda a igreja e o monarca andavam muito juntos aí. Nós temos o burguês aqui, que é aquele que vai ser comerciante, que está enriquecendo nesse período. Só que existe também aí uma briguinha entre o burguês e a nobreza, né? O rei vai querer agradar tanto o burguês quanto a nobreza. Ele não vai querer perder nenhum e nem outro para que ele não perca esse burguês que está ganhando dinheiro. E por que ele não quer perder esse burguês? Porque o burguês será importante para a questão de arrecadação de impostos. E por que ele não quer perder a nobreza? Porque dentro do seu território, do seu Estado Nacional, ele também tem muitas terras desses nobres, e os nobres geram um grande apoio para eles também. E nós temos aqui uma sustentação da sociedade ainda nesse período, que é o camponês, né? Aquele que trabalha. Nós temos uma outra figura aqui, que são os soldados, que é esse exército, né? Que serve para proteger esse reino, para proteger esse Estado Nacional. Quando isso ocorreu? Retomando com vocês, que período foi esse do mercantilismo, né? Esse período aconteceu dentro da Idade Moderna, que foi o que eu disse para vocês anteriormente, por volta de 1453 a 1789, mais ou menos. Então essa datação aqui é muito importante para que vocês entendam. Nesse contexto, então, estavam se formando os estados nacionais, que hoje nós podemos chamar de países, né? O que era muito importante nesse período? O que mostrava que o rei era poderoso, um reino poderoso, um Estado nacional poderoso? É quando ele tinha acúmulo do que, pessoal? De ouro e prata. A grande definição de poder era essa. Quanto mais ouro, quanto mais prata esse reino tivesse, mais poderoso ele seria. E o que acontece aqui? A expansão marítima comercial também, porque eles vão explorar outras regiões em troca desses metais preciosos, né? Então a gente precisa entender que haverá também, nesse contexto de Idade Moderna, uma grande exploração. E aqui nós vamos ter dois conceitos. Metrópoles, né? Que são aquelas que comandam, que exploram
E nós vamos ter as colônias. Exemplo bem claro: Portugal, metrópole; Brasil, colônia. Então, Portugal, que era metrópole, explorava os nossos bens, os nossos recursos aqui, enquanto colônia. Tá certo, pessoal? Então, qual era a maneira dessas metrópoles europeias conseguirem esses bens, essas riquezas, esses metais preciosos? Através da exploração de algumas colônias, certo? Essa expansão marítima comercial, ela foi de grande importância para esse processo mercantilista, porque a partir da expansão marítima comercial também nós vamos ter a comercialização, a troca de mercadorias, a comercialização com outros povos, com outras regiões, com outros meios poderosos também que poderiam favorecer e em troca enriquecer, né, essas metrópoles. Então a expansão marítima comercial aqui, o comércio por meio das águas também foi um fator muito importante para enriquecer esses estados nacionais. Agora aqui nós vamos para algumas características do mercantilismo. O que ele traz, pessoal, enquanto característica? Primeira que nós vemos aí, o metalismo, que é o acúmulo desses metais preciosos, no caso principalmente o ouro e a prata. Depois nós vamos ter uma segunda característica, que é a balança comercial favorável. O que significa essa balança comercial favorável? Essas potências, esses estados nacionais, eles querem vender, mas eles não querem comprar produtos de fora. Então, o que eles vão fazer? Explorar até mesmo as suas colônias. Eles vão retirar os produtos das suas colônias e alguns desses produtos, até mesmo, eles vão forçar essas colônias a comprarem e no preço que eles querem, no preço que eles ditam ser justo, né? Terceiro ponto aí é o pacto colonial. O que significa esse pacto colonial aqui, pessoal? A colônia, ela vai ser obrigada a vender o produto que é retirado dela. Por exemplo, no caso, Brasil é obrigado a vender o produto para a metrópole, para Portugal, no valor que Portugal acha justo. Então, o pacto colonial, ele é quando acontece essa determinação, onde a metrópole, ela dita, onde a metrópole, ela diz que valor deve ser pago na compra e também na venda. A colônia nesse período aqui, aquela que era explorada, ela não tinha autonomia comercial nenhuma, tá certo, pessoal? Ela não tinha autoridade para dizer preço de venda e nem preço de compra, tá? Quem comandava isso era a metrópole, os que comandavam. Outra questão aqui é o escravismo, que fica muito claro para vocês. Nesse período do mercantilismo não existia ética nenhuma. Para esses reis valia tudo para que eles pudessem se tornar poderosos, tá bom, pessoal? Então, o escravismo, usar a mão de obra humana escrava, é uma das características desse mercantilismo. Não se paga pelo trabalho, mas se explora o trabalho. Outra questão é o monopólio, o poder concentrado na mão de poucos, do rei e de alguns nobres, de alguns que faziam parte dessa sua equipe de trabalho. Hoje em dia não mudou muito, né? Muito poder na mão de poucas pessoas. Outra questão era o protecionismo. Então esse monarca, esse rei, ele fazia de tudo para proteger o seu Estado nacional, para proteger o seu país. E por fim, e não menos importante, nós temos o intervencionismo, pessoal. Esses reis, eles governavam de forma totalmente absoluta, eles intervinham no comércio, eles diziam para esses comerciantes o preço que eles deveriam comprar, o preço que eles deveriam vender, eles diziam para esses comerciantes o quanto eles deveriam pagar de impostos. Então, ele era totalmente intervencionista, ele intervinha no Estado, ele era a política, ele era a economia, ele era tudo. Tudo estava centralizado na pessoa do monarca
na pessoa do rei. Tá certo, pessoal? Então essa foi uma explicação muito geral, muito sintetizada sobre o período do mercantilismo. Espero que vocês possam ter entendido alguma coisa desse conteúdo e eu também fico à disposição de vocês para que nós possamos esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Um abraço para vocês e bom estudo!